Estamos em Caxias do Sul, no SIC, que é a Câmara do Comércio e Indústria aqui de Caxias do Sul, num curso de comunicação legislativa para agentes públicos das câmaras municipais da região. Eu, Sérgio Ler, junto com o professor André Barbi, estamos ministrando esse curso. E um dos pontos do curso é a questão da separação entre a comunicação, que é a do gabinete parlamentar, e a comunicação que é da Casa Legislativa. Então, um ponto muito simples. O presidente da Câmara Municipal esteve na abertura dos Jogos de Futebol Amador, no final de semana. A Câmara Municipal pode dar notícia, não pode dar notícia? Isso é notícia de interesse público ou não? Antes, dizer que para o IGAN é muito importante estar aqui participando desse encontro, promovendo esse debate. O assunto comunicação na administração pública, executivo, legislativo, judiciário, ele tem assumido um protagonismo importante com relação ao dever de dar ao cidadão a informação na sua forma mais correta possível e, através disso, inclusive, de produzir elementos que possam contribuir para o aprimoramento de uma cultura de participação na política institucional e também desenvolver um pouco esse caráter educativo que cada instituição também tem que produzir, que é contribuir pedagogicamente pela comunicação que ela produz para que as pessoas possam compreendê-la melhor. Então, esse debate que nós estamos realizando durante o dia de hoje aqui, ele tem sido muito rico e propicia muita reflexão construtiva sobre estas questões, né? Agora, na parte da tarde, o Sérgio vai fazer uma abordagem mais prática, a parte da manhã foi mais em função dos fundamentos. E é evidente que esse tema ele chega sempre que se fala sobre comunicação, porque nós temos na Constituição o parágrafo 1º do artigo 37, lá é estabelecido dois comandos, né? Um de fazer, que é o dever de comunicar, e um de não fazer, que é a proibição da propaganda que gera promoção pessoal. Então, até a ordem de conteúdo do parágrafo 1º, ela nos diz que tem que fazer a comunicação. Essa comunicação precisa ter um caráter informativo, educativo e de orientação social. Todavia, não pode, sob o pretexto de produzir a comunicação, o órgão público gerar uma propaganda que promova o servidor ou a autoridade que está ali no cargo. No exemplo que tu trouxe, então, seria o presidente da Câmara Municipal. O que a Câmara pode divulgar? É importante sempre ter a referência de que o valor maior tem que ser dado à instituição, porque a instituição é que produz a informação que é de interesse geral. Anunciar que o presidente da Câmara ele comparece a um determinado campeonato de futebol amador, ou que o time que ele prestigia, como no exemplo dado, né? Que o time de futebol que o presidente da Câmara integra participa do campeonato de futebol amador. Essa é uma notícia que saiu num site de uma Câmara de um município aqui do Rio Grande do Sul. Isso não tem interesse geral e se nota claramente aí que a importância não está sendo direcionada do que é anunciado para a instituição e sim para o agente que está ali envolvido. Então, a premissa é justamente essa. O que importa é a institucionalidade daquilo que é comunicado a partir da função social que o órgão público tem que cumprir. A Câmara de São Paulo, por exemplo, nós também aqui tomamos como exemplo aí sim uma referência positiva, onde a manchete foi a saúde da servidora pública é tema de projeto de lei que tramita na Câmara. Então, veja, não é dado ênfase aí para o autor que propôs o projeto de lei, mas para o tema que o projeto de lei trata. E isso sim é de interesse público. Evidente que no final da notícia é dito de quem é a autoria do projeto. Dizer nomes, imagens e símbolos não está proibido. O que está proibido é o uso de nomes, imagens e símbolos que produzam uma condição
de gerar promoção social. Eu, inclusive, convido as pessoas que puderem navegar e visitar o site da Câmara dos Deputados, o site do Senado, para ver se encontram lá algum conteúdo que seja o que eu classifico como conteúdo social legislativo, né? Porque um conteúdo é o conteúdo do debate de interesse público, dos atos legislativos, dos debates que estão ocorrendo de forma institucional dentro do legislativo, e outros temas eu classifico como social legislativo, que é a agenda de cada gabinete, a agenda que cada parlamentar está tendo durante o dia, com pessoas mais relevantes, com pessoas menos relevantes, cada um recebendo as suas bases e cada um muitas vezes até desejando promover quem está recebendo, que eu acho até positivo porque é um ato de transparência da agenda pública daquele agente político. Isso, do meu ponto de vista, é positivo, né? Mas você não encontra, né, na Câmara dos Deputados, no site da Câmara dos Deputados, no site do Senado, que são considerados hoje portais, digamos, bem avançados, até comparando com outros parlamentos do mundo, você não encontra nenhuma notícia que fuja dos atos e do debate legislativo, né? Que envolva os acontecimentos sociais, digamos, da agenda política, né? No entanto, as câmaras municipais eu acho que usam bastante esse artifício, né? Principalmente quem tem, digamos assim, o controle das publicações. Então, até muitas vezes assumir a mesa diretora, assumir a presidência, significa ter uma possibilidade de visibilidade a mais, né? Mas também, professor André, me parece, isso gostaria que o senhor comentasse, que começa a se ter uma conscientização de que o site público, o site da Câmara Municipal, as redes sociais da Câmara Municipal é tão patrimônio público quanto os carros da Câmara Municipal, quanto o prédio da Câmara Municipal, e deve ser preservado para o uso comum, da mesma maneira que os bens materiais. Mais do que ser um patrimônio, justamente por ser um patrimônio, é que inclusive impõe-se que haja gestão sobre isso. E nós aqui também estamos discutindo nesse encontro hoje a necessidade de realizar um plano para que se possa fazer a gestão da informação e do processo de comunicação de um órgão público. Aqui, no caso, nós estamos tratando de câmaras municipais, mas isso vale para o Poder Executivo, prefeituras, isto vale para assembleias, para governos estaduais, vale para todo o órgão público, até da administração indireta, para os tribunais do Poder Judiciário. O que não dá é para deixar o processo de comunicação, que, como eu disse antes, é um dever constitucional, com as pontas soltas. Então, no caso, retornando para a Câmara Municipal que tu comentavas antes, assume a presidência o vereador A, assume como diretor o servidor B, aí conforme cada um assume, aí vai produzindo a comunicação de um com uma variável, com outra variável, com uma ênfase, com outra ênfase. Então, é muito importante ter esse plano, fazer a gestão da comunicação da instituição, até inclusive para poder ter critérios claramente definidos, né? Qual é a característica do que vai ser divulgado, qual é o padrão do que vai ser divulgado, o que é para a Câmara Municipal informação de interesse geral, qual é o parâmetro que vai ser usado, isso tudo inclusive para que o profissional da área da comunicação possa responder a eventuais cobranças que surjam. Sim. E a Câmara pode, inclusive, nós trabalhamos isso hoje pela manhã, anunciar para a sociedade esses critérios que ela utiliza através de um planejamento junto à mesa diretora daquilo que vai ser divulgado, como vai ser divulgado, em que condições, em que proporção, qual critério. Então, isso tudo é fundamental. Então, retornando ao que tu me propôs que eu falasse, a página da Câmara, as redes sociais da Câmara, seria um patrimônio da Câmara? Sim, é um patrimônio, talvez o mais visível de todos. E ele precisa, justamente por ser um patrimônio, assim como eu faço a gestão de veículos, assim como eu faço a gestão de outros setores que a Câmara tem, eu preciso fazer a gestão também da área de comunicação. O improviso, a publicação aleatória de informações, isso tudo aumenta a proporção do risco de conduzir aquilo que é publicado
aquele espaço vedado do parágrafo 1º, que é uma interpretação de que aquilo possa ser promoção pessoal. E produzir promoção pessoal utilizando-se da desculpa de fazer comunicação pode configurar a hipótese de improbidade administrativa. E eu até já vi algum tipo de manifestação no Ministério Público de São Paulo, mas além da manifestação do controle externo, eu também coloco a questão de que os presidentes das câmaras têm que ficar alertas que o uso abusivo da sua figura ou da mesa diretora nos espaços de comunicação do Legislativo Municipal podem ser visados pelo Ministério Público. Eu conheço 2 casos em São Paulo e também não é algo que, digamos assim, seja bem visto pelo cidadão, porque o cidadão de hoje ele é internauta, ele é um sujeito acostumado com a sociedade conectada e digital. E ele sabe que o uso frequente, a visibilidade demasiada de determinados vereadores através do site da Câmara Municipal é algo abusivo, é como se estivesse se apropriando do espaço público e aproveitar oportunidades. No caso, não é oportunidade financeira, mas é oportunidade de visibilidade, que também é uma vantagem eleitoral e é uma vantagem política, né? Já houve experiências, até mesmo na Câmara dos Deputados, que foram consideradas assim bastante... que danificaram o sistema ético, digamos, da comunicação da Câmara dos Deputados, quando, por exemplo, a comunicação foi dirigida por um parlamentar de uma determinada bancada partidária. Então, qualquer tipo de visibilidade na TV Câmara naquele período tinha que ser abonada por aquela bancada partidária. Isso, digamos, quebrou uma ética de visibilidade pelo ato legislativo e passou a ser uma visibilidade política na TV Câmara, né? Isso teve um período limitado e voltou ao que era um servidor concursado, especialista, dirigir a área, né? Mas, enfim, então acho que é um alerta também para os presidentes conduzir a comunicação de maneira republicana, porque muitas vezes a visibilidade abusiva dos seus atos, da parte social política, social legislativa, não dá capital político, bem pelo contrário. É mal visto pela população porque é visto como uma maneira de se apropriar daquilo que é público para o uso de uma oportunidade e vantagem política pessoal. E esse aspecto da eventual caracterização de abuso ou de excesso, ele tem uma caracterização ainda mais fácil se não houver esse plano que eu comentava antes, se não houver os critérios para poder realizar a divulgação de matérias, se não houver as definições, o que é assunto de interesse geral para fins de publicidade pela Câmara Municipal. Estou insistindo aqui em Câmara Municipal porque o nosso encontro hoje é de câmaras municipais, mas isso tudo que a gente está conversando vale para qualquer outro órgão de qualquer outro nível, né? Federal, estadual, municipal. Então, ter esse planejamento é fundamental, é muito importante. Até porque nós estamos aí entrando em 2020 num ano eleitoral. E a comunicação ela não pode se desprender do cidadão e ingressar na via do eleitor. A comunicação sempre precisa ser, na administração pública, produzida para o cidadão. A comunicação nunca pode, na administração pública, ser direcionada ao eleitor. Produzir comunicação para o cidadão é dever constitucional. Gerar informação de forma a ela produzir promoção pessoal, focando no eleitor, isso é proibido do ponto de vista da Constituição. Fica a dica, então, para a sua Câmara Municipal e para a comunicação pública do seu poder público, separar o que é comunicação de interesse do parlamentar e o que é interesse da Casa Legislativa, que nem sempre são convergentes. E convidar todos, né, Sérgio, aproveitando a oportunidade, para conhecer um pouquinho do Orientacom, esse portal que o IGA está fazendo e está colocando à disposição de todos para a área de comunicação em parceria com o Pro Legislativo. E neste ambiente, que é o Orientacom, tem muitas e muitas informações didaticamente posicionadas, atuais, com conteúdo muito interessante e de fácil manejo para que se possa aprimorar, aperfeiçoar e até construir aí um planejamento para a área de comunicação para órgãos públicos. Então, deixo o convite para que
vocês acessem também o Orientacom, e se tiver alguma dúvida, quiser conversar conosco sobre o Orientacom, o IGA está à disposição de vocês.